o estudioso Ministério de Melquisedeque herdou dízimo como doutrina, e nós estaremos analisando Hebreus, capítulo de número 7. Né? Vamos então à leitura de Hebreus, capítulo de número 7, para a nossa análise de hoje. Um capítulo bastante esclarecedor, é o capítulo de Hebreus, capítulo 7, que mostra a respeito do ministério de Levita e o ministério de Melquisedeque, a questão das leis e a questão também do dízimo. Vamos orar então primeiramente para darmos início a esse estudo de escola bíblica. Altíssimo Deus, Pai Celestial, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, Messias, aqui estamos gratos pela bênção que tem nos dado, porque tem nos mostrado a Tua glória, a Tua bênção, tem nos feito enxergar, Senhor, essa tão grande salvação que o Senhor proveu através do Teu Messias, o nosso Salvador Jesus. Abençoa cada um dos que aqui estão nessa sala, para que tenhamos um bom estudo, sejamos edificados através da Tua Palavra, na santificação, na paz e na justiça. Dá-nos sabedoria do alto. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Então vamos introduzir ao estudo de hoje, amém? Hebreus capítulo 7, vamos à leitura. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim da vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente recebe dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por dizer assim, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda que outro sacerdócio se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu o altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda é muito mais manifesto, e isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel,
porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, pois com efeito o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que eles se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Por isso a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho para sempre aperfeiçoado. Fizemos então aí a leitura do capítulo 7 do livro de Hebreus, né? E podemos ver aí que a argumentação do escritor de Hebreus vem falando de um mandamento carnal que foi recebido como lei no sacerdócio levítico, porque este tinha a ordem, segundo a lei, segundo o mandamento, de tomar do povo dízimos, né? E Jesus é procedente de uma tribo que nem tem ordem, né, para tomar dízimo do povo, que é a tribo de Judá. E o escritor de Hebreus capítulo 7 está nos dizendo que houve uma mudança de sacerdócio e que também houve uma mudança de lei. E que não é mais segundo o mandamento da lei carnal, mas segundo o mandamento espiritual, né? E que devido à inutilidade dos mandamentos, né, que pertencia ao sacerdócio levítico, segundo a questão do mandamento que existia no sacerdócio levítico, ele passa a se tornar inútil na nova aliança. Então as leis de sacrifícios, as leis das festas, a lei de tomar o dízimo, porque o dízimo, segundo as escrituras, ele sustentava o sacerdócio levítico, né? Pois o sacerdócio levítico era composto de homens falhos, terrenos, pecadores, que iam morrendo, né, e sendo substituídos. Mas o Senhor Jesus é perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, tornou-se perfeito para sempre nosso sacerdote, para interceder por nós sobre um aspecto de lei muito mais superior do que o sacerdócio de Arão. O que aconteceu da questão de Abraão entregar os dízimos quando ele voltou da batalha ali da guerra dos 5 reis contra 4 reis, né? Isso está em Gênesis capítulo de número 14. Vamos ler lá para nós vermos o que aconteceu. Porque o livro de Hebreus faz uma menção a respeito desse episódio aí da guerra, né? Lá em Gênesis capítulo de número 14. Vamos ler lá para nós entendermos a que se refere, né? Então diz aqui em Gênesis 14: aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar,
Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado, né? 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, aos Zuzins em Ão, aos Emins em Save Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sindim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arranfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Foi uma guerra que aconteceu, né? E aí, aqui diz o seguinte, no verso 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Então, voltando eles da guerra, diz o verso de número 11, tomaram então todos os bens de Sodoma e Gomorra com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ora, este habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e seus servos, e os feriu, perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma no vale de Zafé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salvo também somente que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Encol e Manre, que foram comigo, que esses tomem a sua parte.
Então vocês percebem na leitura desse episódio, dessa guerra de 5 reis contra 4, que ele então recuperou aqueles bens e daqueles bens, estando no território do rei de Salém, ele entregou o dízimo dos despojos. Não que Abraão todo ano ia lá entregar o dízimo para Melquisedeque. Isso não é verdade, não tem como mostrar isso na Bíblia. Foi um caso isolado, aconteceu uma única vez, devido a uma guerra. Abraão não entregou o dízimo dos seus próprios bens, mas dos despojos da guerra, e apenas pediu para que ressarcisse as despesas da guerra com os outros que lhe ajudaram. Né? E Melquisedeque, ele foi lá para abençoar Abraão, porque Abraão estava no território dele, porque Melquisedeque não era somente sumo sacerdote. Então, essa é a questão que fica, né, da menção de Hebreus 11. Então, Hebreus 11 está mostrando a respeito dessa guerra e está mostrando que Abraão, ele não deu o dízimo do que lhe pertencia, mas dos despojos da guerra que ele recuperou, cobrou a despesa da empreitada da guerra, daqueles outros, né, reis que foram recuperados os bens dele, para pagar aqueles que lhe ajudaram. E o sumo sacerdote Melquisedeque, ele não era apenas sumo sacerdote, ele também era rei. E era uma prática de que quando se fazia guerra, ou se reunia uma tropa de guerra num território de um rei, se pagava um imposto naquele território. Foi o que Abraão fez. Então o sumo sacerdote Melquisedeque, ele também não foi somente na condição de sacerdote, de sumo sacerdote, mas ele foi também na condição de rei de Salém, que era a região ali que ele tinha domínio e onde estava Abraão. Então, o argumento de dizer que o ministério de Melquisedeque tem o dízimo como lei não é verdadeiro. Quem tinha dízimo como mandamento e lei, como diz o livro de Hebreus, era somente o ministério levita, né? Porque no ministério de Melquisedeque, que era o ministério perfeito, não podia ter lei, porque a própria palavra de Hebreus 7 diz que a lei nada aperfeiçoou, não é perfeita. Né? Se a lei não é perfeita e nada aperfeiçoou, como é que o ministério perfeito de Melquisedeque poderia ter uma lei que não é perfeita? Né? Então diz aqui no capítulo 7 de Hebreus, né, que diz que a lei nada aperfeiçoou. Né? Verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda que o outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque. E o verso 19 diz, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos a Deus. Então, não existe uma lei que fica cobrando dízimo no sacerdócio de Melquisedeque. Né? O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio perfeito. Salmo 147, versos 19 e 20. Vamos ler lá o que tem que a Flávia citou. 17 e 20. Ele lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir? Manda a sua palavra e os derrete, faz soprar o vento e corre as águas. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e as suas ordenanças a Israel. Não fez assim a nenhuma das outras nações, e quanto às suas ordenanças, elas não as conhecem. Louvai ao Senhor. Exato, a nação de Israel é uma nação que representou o concerto de Deus. Agora, a lei que veio para o sacerdócio levítico, que é o sacrifício, as festas e o dízimo,
diz que se a perfeição fosse isso, por que precisaria do sacerdócio de Melquisedeque? Se essas leis eram perfeitas. Para quê? Né? Aí exatamente mostra que não eram perfeitas. Então elas não sendo perfeitas, pela sua inutilidade, não prevaleceram. No sacerdócio de Melquisedeque, não deu continuidade às leis que eram do sacerdócio levítico. Quem tinha a ordem, segundo a lei, de tomar dízimo por lei, por mandamento do povo? Segundo a lei. Quem tinha a ordem? Os sacerdotes levitas. Correto, irmãos? Eles tinham ordem. Né? Então, de Abraão até Levi foi tomado dízimo. Em Levi foi tomado dízimo. Melquisedeque, né? Zedeque é justiça, né? Melqui é rei, né? Autoridade de justiça. Então, ele é rei de justiça. Esse rei, ele representava a perfeição do reino vindouro do Mashiach. E o sacerdócio dele era um sacerdócio perfeito. Perfeito não segundo o mandamento carnal. Dentro do sacerdócio levítico, se tinha mandamento e obrigação de se tomar dízimo do povo. Era obrigado, era um pacto, né? Porque a tribo de Levi não tinha herança, a herança deles era o Senhor. Então nós estamos falando na linha de raciocínio do Hebreus 7 sobre o sacerdócio levítico, que esse sacerdócio, eles tinham por obrigação tomar o dízimo e direito de receber o dízimo. Por quê? Porque das 12 tribos, a tribo de Israel, as 11 tribos tinham um pacto de todos que tivessem propriedades, todos que tivessem animais, eles deveriam entregar para os levitas a 10ª parte para sustento dessa tribo que não tinha herança. Então esse era o pacto que foi feito da nação de Israel com a nação levítica. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vamos ver o que tem em Lucas 16:16. Lucas 16:16. Ali os profetas profetizaram até João. Desde então anunciado o evangelho do reino, e todo homem forceja por entrar nele. Porém, mais fácil passar o céu e a terra que cair no tio da lei. Então, aqui a lei e os profetas profetizaram até João. Não é que duraram. A palavra correta é, elas falaram das coisas até João. Né? A partir do momento que ela é cumprida, ela teve o seu objetivo. Então, cumpriu o ministério de Melquisedeque, vindo o ministério de Melquisedeque, cumpriu-se o ministério levítico, as leis tiveram a sua utilidade até o término do ministério levítico, e uma delas é a lei de tomar dízimo, além do sacrifício, além do sacerdócio. Então, quando o livro de Hebreus fala que a lei nada aperfeiçoou, não tem cabimento eu querer dizer que a lei do dízimo que pertencia ao sacerdócio levítico passou para o sacerdócio de Melquisedeque. Primeiro porque Abraão foi um acontecimento esporádico. Ele voltou de uma guerra e então ele deu dízimo dos despojos. Nós não vemos Abraão pagando dízimo todo ano. Segundo, que a lei nada aperfeiçoou. E o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio perfeito. Então ele não é a base de uma lei que obriga, mas é a base da perfeição. E a perfeição é por amor, né? É por voluntariedade. Segundo, que Cristo, como sumo sacerdote, pertence a uma tribo que não tem
autorização para tomar dízimos. Tanto é que no ministério de Cristo, nós não vemos ele tomando dízimo. Apenas havia ali uma sacola que coletava donativos, e quem era, por ironia até, o tesoureiro era Judas, que roubou dinheiro daquela sacola. Né? Mas nós não vemos Jesus coletando dízimo do povo. Qual que é a tua pergunta? Né? A circuncisão também, que faz parte da lei. Qual que é a pergunta sobre o dízimo? Então, a lei do dízimo, do sacrifício, das festas, do culto centralizado, né? A casa do tesouro era um lugar centralizado em Jerusalém, onde reunia o dízimo. O dízimo dos dízimos. Existia o dízimo dos dízimos também, né? Que era pago para o sumo sacerdote. Dos argumentos incoerentes dos defensores do dízimo é que eles dizem que o dízimo do sacerdócio levítico vigorou no sacerdócio de Melquisedeque. Só que eles não sabem explicar como que paga-se hoje dízimo dos dízimos para Jesus. Porque Jesus hoje é o sumo sacerdote. Como que paga dízimo dos dízimos para Jesus? Se alguém dizer, você entregando o dízimo lá para a sede, você está cumprindo isso. Isso é invenção. Não tem base bíblica. Nós não vemos os apóstolos pagando dízimo. Nós não vemos nenhum dos apóstolos mencionando dízimo na nova aliança cobrado dos irmãos. Apenas contribuição de esmola, donativos para os irmãos mais pobres. Nem existia um sistema de coleta sistemática de ofertas. Na Igreja Apostólica não existia um sistema de coletas sistemáticas de ofertas. Era apenas donativos, caridade. Quando precisava de uma oferta para uma missão, esse tipo de coisa, era levantada, mas não existia um sistema que todo culto tinha que levantar a oferta. Nesse caso, então, nós vemos que na nova aliança não prevaleceu a casa do tesouro, lá de Jerusalém, foi destruída. Não prevaleceu o sumo sacerdote arônico, que tinha direito de receber dízimo dos dízimos. Não prevaleceu os sacerdotes levitas, que tinham ordem para tomar dízimo. E junto com eles caíram a lei do sacrifício, da circuncisão, das festas rituais, que eram sombra das coisas vindouras. E o dízimo também, que era um mandamento carnal. A incoerência dos que querem defender dízimo dentro do ministério do Melquisedeque, primeiramente não consegue provar que Abraão dava dízimo todo ano para Melquisedeque, o que é um caso isolado. Abraão não deu dízimo das suas propriedades, ele deu dos despojos da guerra. Então, não tem como provar que Abraão dava dízimo todo ano para Melquisedeque. Né? E segundo ponto, que o dízimo que Abraão pagou para Melquisedeque foi um imposto de guerra. Vocês estão me entendendo? Porque ele estava no território do rei de Salém. Então ele pegou e pagou o imposto que era devido. E nem foi dos seus bens. Foi dos despojos. Então, meus amados irmãos, o argumento de que Abraão era um fiel dizimista, que todo ano entregava dízimo de tudo que ele tinha, ele é um argumento falacioso, mentiroso, que está na cabeça das pessoas que defendem dízimo. Porque na Bíblia não tem isso. Agora, dentro da nova aliança, existe a liberdade de se ofertar. Né? Ofertar. E nem é uma oferta sistemática, que é obrigado, sempre dá.
né? Oferta quando você pode e segundo a justiça. Isso é a perfeição do ministério de Melquisedeque. Agora, aqueles que defendem o dízimo, né, como lei, né, eles dizem que lá Malaquias, lá a maldição, quem não dá, repreende o devorador para quem dá e tal. Só que eles não conseguem mostrar como que hoje eu posso pagar dízimo para o sumo sacerdote. Porque quem tinha direito ao dízimo também era o sumo sacerdote, concorda? Como é que eu pago o dízimo para Jesus? Né? A pessoa inventar, leva o dízimo lá para a sede da igreja que você está pagando para Jesus, é mentira. Isso é um argumento falacioso, é um argumento mentiroso, porque quem consome o dízimo, o dinheiro que é levado dos fiéis, são os próprios pastores. Então eles não entregam para Jesus. Eles fazem com o dízimo que eles querem fazer. Então não tem coerência. Na nova aliança, irmão, só prevaleceu a contribuição por amor involuntário. Né? E não existe o profissionalismo do clero. O que é o profissionalismo do clero? É aquele clero que é treinado, aquele pastor que recebe tipo uma faculdade de teologia, depois ele recebe um salário, ele é profissionalizado. Isso também não é bíblico. Né? O episcopado ou um presbítero, ele deve assumir essa posição por capacidade. Deus sabia que os homens iriam achar que a piedade é fonte de lucro, né? E que eles iam se tornar ambiciosos, né? Coisa que os apóstolos não ensinaram. Eles falaram que o presbítero ele não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. Ou seja, aquele presbítero que fica visando muito dinheiro, arrecadação, né? Hoje é o que mais tem, é presbítero de torpe ganância, que fica só visando aumento da congregação, quer que ganhe um monte de almas para aumentar a arrecadação, para poder estar viajando, gastando dinheiro para cima e para baixo, se torna uma pessoa materialista, né? E nós não vemos esse tipo de comportamento e exemplo na nova aliança, né? Se torna avarento. Por exemplo, tem um irmão às vezes está precisando de ajuda lá, ele não deixa tirar a ajuda dos dízimos lá, tem que levantar uma nova oferta para ajudar aquele irmão, e acaba se tornando uma coisa materialista e persegue aqueles irmãos que não entregam dízimo, chamando de ladrão, chamando de infiel, de que está em oposição da obra. Mas tudo isso é doutrina de homem, não é doutrina de Cristo. Jesus não tomou dízimo de ninguém, né? Não ensinou os apóstolos a tomarem dízimo do povo. E o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio mais perfeito, não de mandamento carnal. Porque mudando-se o sacerdócio, mudou a lei. Se o dízimo não mudou, então como é que cumpre essa palavra de Hebreus que diz, Hebreus 7, mudando o sacerdócio, mudou-se a lei? Se o dízimo não mudou, então não mudou toda a lei, não houve mudança, né? Mas dentro da Bíblia, e outra coisa, cadê dízimo dado em dinheiro? Cadê na Bíblia dízimo sendo entregue de assalariados? Eu não vejo na Bíblia nenhum assalariado, nenhum pobre, nenhuma pessoa que tem ganho mensal entregando dízimo. E também não vejo dízimo sendo entregue em dinheiro. Não há nenhum exemplo de dízimo sendo entregue em dinheiro. Lá em Hebreus, em Deuteronômio capítulo 14, lá o dizimista que vai levar o dízimo, mas é muito difícil levar todo aquele dízimo, ele vende, ata na mão dele num saco de dinheiro e chega lá de novo lá em Jerusalém, no lugar onde ele vai entregar o dízimo, compra de novo em bois, ovelhas, cereais, em tudo, e come o dízimo.
isso, mas não entregou o dízimo em espécies de dinheiro, em peso de dinheiro, para o sumo sacerdote ou para o sacerdote. O Elias vai agora fazer uma pergunta. Flávio, boa noite a todos e paz do Senhor para todos. Shalom. É o seguinte, a pergunta era assim, pela cultura judaica, né, pela cultura antiga, como você disse, os levitas, eles eram responsáveis por recolher o dízimo, correto? E quantas vezes eles faziam isso? Por exemplo, hoje tem coleta em todo culto que você vá. Eu sinceramente, eu estudei tanto, mas isso aí eu ainda não estou sabendo, assim, não procurei saber. Eu creio que talvez seja assim uma vez por ano na colheita da sua plantação, daquelas coisas todas, né? Ou toda vez que... Você pode responder isso para mim? Quantas e quantas vezes eles recolhiam o dízimo daquela época, entende? Era uma vez por ano, né? Agora, a oferta, né? A oferta ela é bíblica, ok? Porque a oferta ela parte do ofertante. Então, dentro do dízimo, existia uma parte que era para os pobres. Então, o dízimo, segundo a lei, ele era entregue pelos ricos, quem tinha propriedades, em forma de animais e cereais, né, comida. E uma parte do dízimo trineal, que era uma vez a cada 3 anos, ele era destinado com finalidade também de ajudar as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os jornaleiros. Então o dízimo tinha um objetivo social de ajuda, né? O dízimo que hoje é inventado pelos homens, né? Além de ele não ser o dízimo da Bíblia, é um dízimo inventado, ele não é destinado aos pobres, né? Ao contrário, os pobres pagam, né? Os pobres pagam o dízimo para sustentar, às vezes, pastores que já estão ricos, instituições que já têm muito dinheiro. Então, está tudo invertido, totalmente distorcido, e acabaram criando uma distorção tão grande, mercadejando as coisas de Deus. Se Jesus vier aqui, ele usaria um azoague e ia virar as mesas de todo mundo, as mesas de CD, as mesas de librancinha e de livros lá dos vendilhões evangélicos, ele ia virar tudo, né? Ia virar tudo. Então, quando Jesus voltar, ele vai bloquear todo esse sistema aí, antibíblico aí, de coleta sistemática de dízimo, né? Agora, muitas pessoas ficam enganadas nesse sistema. Por que elas ficam enganadas? Porque, além de elas serem enganadas com uma explicação falsa sobre dízimo, que é inculcada na cabeça delas, que dízimo tem que dar, porque está dando a Deus, porque se não der, está sob maldição, porque Deus não muda, e tal, todos esses argumentos. Mas eles não contextualizam a questão do dízimo, mostrando que dízimo era somente comida, que o dízimo era uma parte que as tribos de Israel fizeram um pacto para a nação de Levi. Eles não contextualizam essas coisas na cabeça das pessoas. Eles apõem na cabeça das pessoas que o dízimo prevalece até hoje, faz parte do ministério de Melquisedeque, não explicam direito, falam por cima, deixam a pessoa enganada e a pessoa pensa que se não dá dízimo ela está em desobediência a Deus. Em dinheiro. Tudo isso é invenção humana. Existe, na verdade, um sono. O Elias escreveu, Flávio, vocês estão dormindo em muitos aspectos. Existe um sono, uma cegueira espiritual. E também existe uma esperteza aí, né? As pessoas ficam querendo trocar, fazer uma barganha com Deus, né? E mercadejando as coisas de Deus. Em Atos 8, nós vemos lá aquele homem querendo comprar as coisas de Deus, achando que as coisas de Deus podem ser
negociada, né? Quando Simão viu pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E hoje a gente vê, termina o culto, estão oferecendo CD, às vezes oferece CD para vender dentro do culto, né? É venda de livro, é venda de passe de não sei o que, é venda de água benta, é venda de óleo consagrado, é venda de roupa de não sei do que. Virou uma mercadoria, né? E depois eles criam lá uma sede, essa sede arrecada todo o dinheiro, fica podre de rico. O dinheiro em demasia gera corrupção. O dinheiro gera corrupção porque esses homens que recebem os dízimos aí começam a ver que a coisa é boa, ficam preguiçosos, não ganham almas, só fica visitando as igrejas fazendo uma espécie de tour turístico, né? Ficam soberbos, né? Perseguem aqueles que não dão dízimo, começam a fazer projetos de cunho material ao invés de cunho espiritual, e o dízimo acaba, essa quantidade de dinheiro, esse sistema humano acaba gerando corrupção. Por quê? Porque se tem um membro lá na igreja que dá um dízimo grande e ele cai lá num pecado, eles dão um certo desconto, né? Ah, esse irmão é fiel, ele dá sempre dízimo, o dízimo dele é muito bom, né? E passa a mão na cabeça do pecador lá, porque ele dá dízimo, gerando distorção. Aí há o pobre coitado lá que é temente a Deus, mas não tem às vezes dízimo para dar, o dinheirinho que ele tem mal dá para sustento dele, às vezes atrasa um mês lá o dízimo, pronto, está amaldiçoado, né? Gera uma distorção muito grande, irmãos. E aí entra o pecado, o inimigo deita e rola. Deita e rola, né? Então, nós temos que buscar as coisas que são do alto, né? Ah, mas então a pessoa que não crê no dízimo tem que dar mais do que dízimo. Eles usam aquela passagem lá de Atos, lá, que os irmãos entregavam todos os seus bens aos pés dos apóstolos. Mas espera aí, ali é um contexto da igreja de Jerusalém que perdurou até a diáspora, quando os cristãos foram dispersos para todos os lugares. Aí a igreja de Jerusalém, todos viviam em comum, então todos voluntariamente entregavam tudo e viviam em comum. Hoje, o contexto, nós não estamos vivendo numa única igreja onde tem que entregar tudo. Foi a igreja de Jerusalém. Isso não foi a vontade de Deus, porque senão não teria acontecido a dispersão após a perseguição lá de Herodes Etipas, né? Mas a gente percebe o seguinte, que esse ato de entregar as coisas era um ato movido pelo Espírito Santo nas pessoas. Então nós devemos ofertar movido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, não há base bíblica para a cobrança de dízimo em dinheiro, como hoje está sendo praticado pela maioria das religiões. É um sistema humano, não é bíblico. As pessoas que estão cativos desse sistema são pessoas que não estão entendendo o significado do que é dízimo segundo a Bíblia. Nunca foi dinheiro. Inclusive tem aí uns tais de judeus messiânicos aí também que pratica dízimo em dinheiro igual ao evangélico. Pior ainda, né? Porque eles dizem que são judeus e estão praticando o sistema evangélico, né? Não estão tendo o mínimo discernimento do que é dízimo na Bíblia. E ainda dizem que são judeus da Nova Aliança. Na Nova Aliança não teve o dízimo. Então, irmãos, fica aí que o ministério de Melquisedeque não herdou o dízimo da lei do ministério de Levi. Não herdou. Jesus era de uma tribo que não tinha ordem para tomar dízimo. Jesus, durante seu ministério, não tomou dízimo. Não ensinou os apóstolos a tomar dízimo.
Os apóstolos não pagaram o dízimo para os levitas, porque esse sistema caiu com o sangue da nova aliança. E na igreja nós encontramos apenas esmolas donativas para os pobres e ofertas de amor para ajudar um obreiro, uma obra. Não tem esse materialismo de arrecadar igual uma empresa. Não existe isso dentro do exemplo deixado de Atos dos Apóstolos, das Epístolas Paulinas, Petrinas, Joaninas, enfim, na Nova Aliança. E a Nova Aliança ela só é inaugurada após a morte do testador, no caso Cristo. Lá em Mateus 23, quando Cristo fala, dizimais o endo, o cominho, a hortelã, né? Fazer essas coisas, mas sem omitir a justiça, a misericórdia. Quando Jesus falou isso, ainda estava em vigor a antiga aliança, estava em vigor o ministério levítico. Então Jesus não poderia dizer contrário. Não passará nenhum i nem um tio da lei sem que tudo seja cumprido. Mas ao ele dizer está cumprido, está feito, caiu o dízimo, caiu o sacerdócio levítico, caíram as festas, caiu a circuncisão, caíram todas as leis que eram sombras. E na nova aliança prevalece agora a oferta voluntária, a obediência por amor aos mandamentos morais de Deus, né, viver uma vida sem pecado, e a doutrina de Cristo. Né? Então, existe exatamente isso. Os pais sejam convosco.